Bem-vindo a mais um episódio da Bíblia Aberta. O meu nome é Luís Ferreira e temos connosco hoje em estúdio Luís Paulo Vasconcelos. Bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Eu quero cumprimentar aqueles que nos observam ou que nos escutam. Quando olhamos para a igreja primitiva, nós não podemos deixar de nos perguntar como? Como é que os discípulos, com tantas ameaças de perseguição e morte reais, eles encontravam motivação para pregar o Evangelho? Que preparação é que eles tiveram para que pudessem sair e diariamente milhares de pessoas fossem ajuntadas à igreja? Isto é o tema que vamos refletir durante o episódio de hoje. Luís, qual é a importância da experiência pessoal naquilo que é a motivação para nós partilharmos o Evangelho? Nós estamos a falar em partilhar. Para alguém poder partilhar algo, tem que o ter. Sim. Parece lógico, não é? Não podemos dar o que não temos. Não. Muitas vezes, no cristianismo, usamos a expressão testemunhar, não é? Portanto, quando falar partilhar e tudo falar da sua fé, usa-se muito a expressão testemunhar. Ora, para alguém poder testemunhar, precisou de estar lá, precisou de assistir a coisas, de ter visto coisas, porque senão não pode ser considerado e aceito como sendo uma testemunha. Portanto, também nós precisamos, na nossa relação com Deus, precisamos de viver algo, não é, com Deus, para podermos contar aos outros daquilo que nós vivemos, dessa experiência que nós vivemos. Portanto, a missão não pode começar sem nós primeiro vivermos uma experiência de conversão, ou seja, de mudança, de salvação, ou seja, nós precisamos estar salvos para podermos trabalhar pela salvação dos outros. E isso é uma experiência, é uma experiência indispensável. Precisamos viver uma experiência de salvação antes de podermos trabalhar pela salvação de outros. Acaba por ser essa experiência que nos impele, não é? A nós partilharmos as boas novas, partilharmos aquilo que Deus Ele fez por nós e que também está disponível para fazer pelas outras pessoas. Para nós podermos termos alguma coisa para contar, precisamos primeiro de experimentar isso, de ver isso, e nada substitui uma relação pessoal com Deus quando se trata de missão. Portanto, quando nós estamos aqui a falar de experiência, estamos a falar, já falamos aqui de salvação, estamos a falar de relacionamento. Ter um relacionamento pessoal com Deus para podermos depois falar disso a Deus. Nós precisamos, como nós vemos aqui, em Mateus 28, na grande comissão, está aqui um texto incontornável quando se fala de missão, Mateus 28. 19 e 20? Ou Sim. Sim. Ele diz assim: Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. Portanto, realmente nós vemos algo importante, portanto, este envio e missão, portanto, ide fazer discípulos, não é? Portanto, e o discípulo é aquele que tem um relacionamento, que segue, portanto, que se encontrou com alguém, com o mestre, que tem um relacionamento com esse mestre e que procura tornar-se semelhante, imitar esse mestre, tornar-se como o mestre. Também em Mateus capítulo 25, nós vamos ver, portanto, em Mateus 25, Lucas 24, nós vemos aqui um episódio de testemunho. Jesus morreu, ele ressuscitou, e nós encontramos aqui no versículo 5, por exemplo, este encontro primeiro do anjo com as mulheres. Portanto, Jesus morre, vai para o túmulo, portanto, não houve tempo para fazer a preparação do corpo. Estas mulheres dirigem-se de madrugada, logo na primeira ocasião, ou seja, depois, durante o sábado, descansam conforme o mandamento de Deus, portanto, o quarto mandamento da lei de Deus, os 10 mandamentos, portanto, descansam ao sábado, mas logo na madrugada, ali domingo, vão para preparar o corpo de Jesus. E elas ali têm uma experiência. Estamos aqui a falar de experiência. Então, qual é a experiência destas mulheres? Primeiro, há um anjo que se dirige a elas e diz: não temais, porque buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui e ele ressuscitou.
Depois, e por isso é que eu fui buscar Mateus 28, elas têm uma experiência com o próprio Senhor Jesus, né? que nos é relatado aqui no relato de Mateus. Diz, e agora a questão da missão também, o versículo 6, ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia, vinde ver, portanto, tenham uma experiência, vejam por vocês próprios. E depois, primeiro viram a experiência, e depois, depressa, a missão é para ser cumprida já, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai diante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. É como vos digo, retirados-se apressadamente do sepulcro, foram tomadas de medo e de grande alegria, e correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas aproximaram, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam à Galiléia e lá adoram. Não temais, dito pelo anjo, não temais, dito por Jesus. Elas, tomadas de medo e de alegria, todo o sentimento dos bispos e partilhados. Mas esta ideia, elas tiveram uma experiência e precisavam ter, mas disse, venham ver. Tiveram uma experiência realmente de testemunho, o anjo testemunhou elas, Jesus testemunhou elas, e depois de ver essa experiência, então sim, estavam prontas, o anjo disse, ide, e Jesus também disse, ide. Mas para ir, há uma primeira mensagem de encorajamento. Não tenhas medo. Não tenhas medo. É curioso esse misto de sentimentos que acabamos por encontrar. Primeiro chegam a um túmulo vazio, depois chegam a um encontro com o anjo, depois chegam a um encontro com Jesus, e depois creio que o sentimento, se calhar, mais desafiante terá sido o seguinte, quando elas tentaram partilhar a experiência que elas tinham tido com Jesus. E é curioso que elas dirigem-se de imediato à casa onde os discípulos se encontravam reunidos juntamente com outras pessoas que seguiam a Jesus. E aqui qual não é a surpresa? É que eles não aceitaram de imediato o testemunho das mulheres. Eles sentiram necessidade de viver eles próprios. Portanto, Pedro saiu logo. Saiu logo. Portanto, eu quero viver a experiência por si mesmo. Às vezes nós podemos relutar e simplesmente acreditar numa coisa porque alguém disse. Até porque sabemos que a pessoa pode ter tido uma impressão errada, tirar conclusões incorretas, enfim. O testemunho do outro pode estar ferido por algum defeito, ao haver algum erro de observação. Portanto, ele vai procurar viver a experiência por ele mesmo e ele próprio vai ali e, portanto, ele constata por si mesmo de que o túmulo está vazio, não é? E, portanto, há aqui uma experiência pessoal que ele precisa de viver antes de estar pronto a acreditar, a testemunhar e tudo mais. Portanto, há uma experiência importante. Mas eu gostava de falar, lá está também, de uma experiência de amor. Porque as mulheres viveram, portanto, vemos que elas abraçam Jesus, os pés de Jesus, no fundo elas têm uma alegria maravilhosa e, portanto, o testemunho é sobre algo que é de um relacionamento que nós temos com alguém, com o nosso mestre, estamos a falar aqui de Jesus, que apareceu às mulheres, é um relacionamento e, portanto, é um relacionamento que já tinha alguns anos, no caso dos discípulos, portanto, foi acontecendo, há ali uma estima e um amor especial por Jesus e elas vão testemunhar de alguém que elas conhecem, com o qual se relacionaram e que, portanto, vou falar de alguém muito concreto. E isto é importante porque nada motiva mais do que, para falar de alguém, do que termos um relacionamento com esse alguém. E aqui vamos falar do cristianismo. Deus quer que nós possamos ter um amor por Jesus, não é? E quando nós amamos alguém, nós não paramos de falar desse alguém e às vezes até podemos ser aborrecidos para com outras pessoas porque estamos sempre a falar daquele a quem amamos, a contar aquilo que ele nos disse, os episódios, as palavras dessa pessoa. Portanto, pensemos na experiência de alguém que está apaixonado, um rapaz está apaixonado por uma moça, está sempre a falar dela, a contar o que ela disse, o que ela fez, etc, etc. E, portanto, está a viver uma experiência de amor. E é importante
que nós possamos viver uma experiência de fé e de amor a Jesus, pois possamos partilhar essa experiência. Quer dizer que a principal motivação delas foi esse amor que elas foram sentindo por Jesus, não é? Não podiam calar. Tem alegria, porque elas amavam Jesus. Nós vemos que logo de seguida os discípulos também têm uma experiência eles mesmos. Apesar de não terem tido naquela altura, até duvidaram, Pedro acaba por sair, não tem a mesma experiência, mas tem a sua experiência. Ou seja, ele dá-se conta do que eles estavam a dizer. Era verdade, não estava lá, o túmulo estava vazio. Mas depois ainda no capítulo 24 de Lucas, nós vamos ver a aparição de Jesus aos próprios discípulos. Isto passa-se do versículo 36 ao versículo 49, onde eles primeiro duvidam porque tiveram medo, pensavam que era um fantasma. Depois, ao terem noção de que Jesus ele não era um fantasma, Jesus mostra as mãos, os pés. No versículo 39 diz até para o apalparem, porque um espírito não tinha carne nem osso. E depois, mostrando as mãos e os pés, versículo 40, eles não acreditaram, mas aqui foi por causa da alegria. Eles também tiveram esta oportunidade de ter esta experiência deles. Ele mostra-lhes as suas cicatrizes. Ele come até peixe com eles para eles terem a noção de que ele estava ali realmente com eles, não era uma ilusão. No versículo 44 ele acaba por nos dizer, depois que Jesus vem, mas parece que não é suficiente a fé e o amor. Jesus quer que haja algo mais congruente até para basear a nossa fé. A nossa fé é uma fé inteligente. A fé cristã é uma fé baseada em fatos e em coisas reais, não é uma fé hipotética, não é uma fé de algo que seja uma crença apenas. E nós vemos Jesus, então, diz-nos no versículo 44, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quer dizer que Jesus ele vai trazer um fundamento para aquilo que era o envio que ele estava a fazer aos seus discípulos. Não só a fé, não só o amor, mas os dados claros que existiam na palavra de Deus relativamente à sua vinda, ao seu ministério, à sua morte, à sua ressurreição. É aquilo que ele está a fazer até à sua morte. As profecias. As profecias. Sim. Portanto, nós vemos, mas assim, não é? Assistir, usar os teus sentidos, os meus sentidos, a constatarem pessoalmente alguém ressuscitado, não é uma coisa suficientemente forte. Ver um anjo não é algo extraordinário, não chega para sustentar a fé. Nós vemos pelo exemplo do próprio Senhor Jesus e do próprio anjo, não chega. Portanto, Deus quer que a nossa fé não seja apenas validada nos sentidos, mas realmente na palavra de Deus, naquilo que Deus disse. E é por isso que os anjos não só aparecem, mas chamam à lembrança das mulheres as palavras de Jesus, ou seja, a palavra de Deus, aquilo que Jesus disse e tinha profetizado, a profecia que o próprio Jesus tinha dito. Os anjos usam não apenas a sua aparição, mas remetem as mulheres para a palavra. Quando Jesus aparece aos discípulos, e tu já referiste, mas mesmo uma outra aparição que ele faz aos discípulos a caminho de Emaús, que também está aqui em Lucas 24, Jesus vai fazer a mesma coisa no versículo 27, diz que, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, portanto, ou seja, estava a falar dos escritos do Antigo Testamento, da altura, expunham-lhes a seu respeito que contavam todas as escrituras, ou seja, as profecias que falavam da vinda de Jesus. Ou seja, Jesus queria que aqueles discípulos no caminho de Emaús acreditassem na sua ressurreição, não porque ele lhes apareceria, a primeira coisa dizia, estão a ver, não me reconhecem, sou Jesus. Ele não faz isso. Ele vai às profecias porque ele quer que realmente eles vão acabar por reconhecê-lo, mas que portanto, não seja apenas a sua experiência de sentidos, uma experiência mística, alguma coisa assim em que esteja baseada a sua fé. Era importante que a fé estivesse baseada na palavra de Deus e estivesse entre essa palavra, as profecias bíblicas. E daí a pergunta é importante, assim, a motivação para a missão passa por estudar, conhecer, aprofundar a palavra de Deus, incluindo a palavra profética. Será que nós temos
quando cristãos e nós começar, temos estudado a profecia bíblica. Jesus e os anjos mostraram no seu próprio testemunho que é importante conhecer e estudar a profecia. Eu não sei se tem daqueles que nos estão a assistir, se já estudaram a profecia bíblica, que se não, é sequer importante que pudessem estudar a profecia bíblica, porque Jesus fez-o para fundamentar e sustentar a fé dos discípulos, e portanto, nós também, como seguidores de Jesus, não podemos e devemos fazer outra coisa senão seguir o exemplo. E Jesus acaba por partilhar algo que eles já conheciam, quer dizer, que eles tinham a noção das profecias. E através desse conhecimento que eles tinham nas profecias, eles puderam se dar conta de que aquilo que Jesus estava a dizer era verdade. E hoje nós olhamos para o nosso dia, nos nossos dias, nós vemos tantos sinais daqueles que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. A verdade é que se nós não conhecermos as profecias, nós teremos muita dificuldade em compreender aquilo que está a passar no nosso mundo. E podemos ter medo do futuro, podemos ter receio, podemos tomar atitudes porque vemos outros que dizem isto, aquilo, podemos até desconhecer e estar a errar por não conhecer o que a palavra de Deus efetivamente fala relativamente ao futuro e ao presente, não é? Portanto, Jesus estava ali a falar de profecias que falavam da sua primeira vida. Mas Jesus também, portanto, a Bíblia também tem profecias sobre a sua segunda vida. Jesus subiu ao céu prometendo que voltaria para os discípulos, que voltaria para os... Portanto, é importante conhecer as profecias sobre a sua segunda vinda. Da mesma maneira que as profecias sobre a primeira vinda ainda são importantes para nós, que nos ajudam a perceber que a profecia cumpre-se, que Deus conhece o futuro, que Ele é fiel quando Ele promete, Ele cumpre. Portanto, para nós, mas também é importante que possamos explorar as profecias sobre a segunda vinda de Jesus, e elas também devem ser usadas na nossa missão, na nossa partilha do nosso conhecimento, da nossa fé. É importante compreender e aceitar a palavra de Deus. É importante para nos motivar e para nos aprontar para a missão. Nós podemos ver que aqui as principais motivações tinham a ver com a fé, tinha a ver com o amor, tinha a ver com a experiência, mas tinha a ver também com o conhecimento da palavra de Deus e das profecias. Agora, antes de sair em missão, o que é que podemos aprender então com os discípulos sobre a preparação para ela? De que forma é que também a preparação facilita a motivação? Porque isto é algo também importante, não é? Essa preparação é importante, é tão importante que Jesus, que podia ter dito aos discípulos quando ele ascendeu aos céus, ali naquele monte, ele podia ter dito aos discípulos: vão, apressem a sair a todo mundo e, portanto, contem a todos daquilo que viram, do vosso testemunho pessoal, e também daquilo que eu vos disse, da minha palavra. Mas Jesus, surpreendentemente, não faz isso. Ele vai pedir a eles que esperem. Vai mesmo ordenar-lhes que esperem. Portanto, há ali estamos a ler em Atos capítulo 1, em que verdadeiramente Jesus vai dizer que eles deviam fazer ali uma espera ativa. Nós vamos ver aqui que essa espera é ativa, porque essa espera precisava de capacitá-los para a missão. E porquê que eles deveriam esperar? Portanto, o que que Jesus disse que eles deveriam esperar? E nós vemos aqui no capítulo 1 que, na realidade, ele disse: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois deste dia. Ou seja, há uma espera. Ou seja, virá aí. Portanto, é importante que vocês respondam. Portanto, o versículo 8 vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto a Jerusalém como toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Este é o alcance da missão de Deus, e era o alcance da missão de Deus, e este é o alcance da nossa missão. Então depois ele sobe ao céu. Portanto, esta preparação, portanto, esperar e ser capacitado, era isto. Porquê que eles precisavam de esperar? Porque eles precisavam de ser capacitados. Como é que deveriam ser capacitados? Deveriam receber poder, e esse poder seria concedido pelo Espírito Santo, sem o Espírito Santo a atuar na vida deles e na vida das pessoas a quem eles iam testemunhar, a sua missão seria completamente não sucedida. Portanto, é a questão da preparação, a espera, mas também o elemento organização.
nós vemos logo a seguir, quando nós continuamos a ler o capítulo 1, né? Nós vemos que a Judas tinha traído Jesus, suicidou-se, e portanto eles já não eram 12, eram 11. Portanto, eles sentem a necessidade de se organizar, recompor a equipa. Estruturar-se. Portanto, organização. Estratégia. Portanto, nesta preparação, não só a espera e a capacitação, mas também a organização era importante. Pois, eu acho que é muito interessante nós olharmos para a forma como os discípulos esperaram. Hoje, se calhar, quando nós temos de esperar por alguma coisa, pegamos no telemóvel, numa rede social. Esperar-se, mas como? Exato, esperar como. O que é que eles fizeram durante a espera? O que é que os capacitou não só para haver uma congruência em relação à decisão o que fazer a seguir, ou seja, da missão, a substituição de Judas, de alguma forma até a posição de Pedro que acaba por orientar de alguma forma todo este grupo de 120 pessoas. O que é que eles fizeram na espera? Que não só os preparou, como os capacitou para estarem prontos para a missão. E portanto, eles precisavam, para os que o Espírito Santo os pudesse encher, eles precisavam de estar receptivos. Portanto, ou seja, não era uma espera de braços cruzados, a fazer não sei o quê, mas era uma espera que portanto, o que é que eles fizeram? Portanto, eles, diz-nos a palavra deles, eles oraram. Nós podemos ler claramente aqui, mesmo na escolha de Matias, portanto, que eles, portanto, capítulo 1 e versículo 14, todos eles perseveraram unânimes em oração com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nós vemos que até há poucos dias atrás era o grupo que disputava a primazia, os discípulos disputavam o poder, quem era o maior, e portanto, até ao momento do julgamento e morte de Jesus, esses eram os discípulos. Portanto, disputavam, portanto, não estavam unidos e não estavam prontos para cumprir esta missão. Aqui nós vemos que eles perseveraram unânimes em relação à oração, à entrega, uniu-os e, portanto, eles continuaram a orar, e nós vemos, enfim, que eles estavam todos no capítulo 2, versículo, estavam todos reunidos no mesmo lugar, portanto, eles estavam unidos por um mesmo propósito, né? O propósito de orar, de se preparar, de verdadeiramente se entregar a Deus. Há nenhuma entrega, eles vão se esvaziar, não é? E vão, no fundo, preparar-se espiritualmente para então sim, no versículo 2, capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio o céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam sentados. Então a partes distribuídas entre eles como línguas de fogo, e pôs-o sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas segundo o Espírito que lhes concedeu falar. Portanto, eis aquilo que eles fizeram e eis aqui o resultado. O Espírito prometido por Jesus desce e acontece. Portanto, eles estavam realmente neste processo de se preparar, e vemos aquilo que aconteceu. Portanto, a sua capacitação passou por oração, entrega, e então sim, estavam prontos para receber o Espírito Santo. Estavam prontos para a missão. Antes disso, não estavam. E nós? Será que realmente temos estado à espera de Jesus? Como acabamos de falar da segunda vinda de Jesus. Será que estamos à espera de Jesus? Estamos a preparar, não é? Neste processo de preparação, sendo capacitados, buscando o Espírito Santo em oração, não apenas individualmente, mas coletivamente. Vemos que eles uniram-se. Portanto, será que nós procuramos outros cristãos? Vamos ao encontro da igreja e oramos juntos, intercedemos uns pelos outros, viramos-nos juntos para o céu. Portanto, a experiência do cristão na Bíblia nunca foi uma experiência individual. Vai lá para casa e vive a tua fé sozinho. Não. É uma experiência que Jesus junta os 12, Jesus junta os 70 e envia-os em missão. Jesus junta multidões à volta de si e fala a essas multidões. Portanto, há sempre uma experiência em que há um lado individual. Jesus isolava-se para orar, mas também uma experiência de grupo. Jesus juntava os 12, falava a eles, e aqui eles estão aqui a orar juntos, e os 120, não é? Nós falamos, portanto, os 120 pessoas, não é? Portanto, naquele dia levantou-se, capítulo 1, versículo 15, naqueles dias, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, atenção, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse:
Portanto, estava ali o grupo unido. E era assim que eles estavam a preparar-se. Unidos em oração, em capacitação, em organização, organizarmos, não era escolhendo pessoas, tanto, juntando a equipa. A lição da oração era importante e fundamental para a missão. Vemos que o resultado foi o descido do Espírito, tão prometido por Jesus. Eles começaram a falar em várias línguas, ao ponto que de todas as línguas que estavam lá todos ouviram a falar como se fosse na sua própria língua natal. E vemos aqui que este resultado do derramamento do Espírito Santo, ele acaba por fazer com que muitas pessoas se arrependam. Ao ponto que perguntam o que é que faremos para agir, vamos. Atos 2:37. E Pedro dá uma resposta dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E assim recebereis o dom do Espírito Santo. Vemos que há uma multidão que é integrada de um momento para o outro na igreja. O Espírito promove não só a capacitação dos discípulos, mas o Espírito também vem converter os corações e levá-los ao arrependimento. Agora, nós acabamos de ver uma grande multidão a entrar dentro da igreja. Que lições é que nós podemos... Totalmente dispara. Vemos ali de vários povos. Exatamente. E mesmo este dom do Espírito Santo, neste caso, ele capacitou. Acho que é importante nós também falarmos sobre a questão assim. Aqui diz que o seu Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz por aquelas pessoas do imediato? Ele dá-lhes capacidades de comunicarem com pessoas de línguas maternas muito diferentes. Estamos a falar de 16 diferentes. É? E Atos capítulo 1, versículo 8, como os ouvimos falar, cada um de nós na nossa própria língua materna. Somos pactos, médios, elamitas, naturais da Mesopotâmia. Ou seja, os dons espirituais e o Espírito Santo fazem uma coisa prática com eles. Portanto, eles não os levam a falar uma língua incompreensível para os seus ouvintes, mas, pelo contrário, a língua materna, línguas existentes, conhecidas, porque aquilo, a capacitação do Espírito Santo é-nos dado para um fim prático e útil. Ou seja, e é comunicar a mensagem, partilhar o Evangelho, e, portanto, há ali um objetivo útil e prático. Portanto, a capacitação é para a missão, não é para vivermos, para mostrarmos que estamos convertidos, que somos transformados, é para fazer algo pelos outros. Então, ao vermos este grande entrada de pessoas dispares, não é? O que é que nós podemos aprender deste texto bíblico, deste relato, sobre a forma de integrar estes novos crentes? Nós vemos, primeiro, ali com o Teu, portanto, arrependei-vos, eles precisavam de passar pelo arrependimento, eles precisavam de passar pelo batismo, eles arrependeram-se, foram batizados, e diz que eles foram verdadeiramente recebidos, integrados aqui na igreja, portanto, há essa expressão, 2:41, por exemplo. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E diz que eles perseveravam, versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, da comunhão, no partir do pão e nas orações. Portanto, vemos ali que eles eram irmãos, não é? Aquela expressão usada ainda há bocadinho, as 120 pessoas eram irmãos. Tá? Havia ali uma igualdade, filhos todos do mesmo Pai do céu. Eles estudavam a doutrina, mais uma vez a importância da fé ser baseada na palavra de Deus e não apenas na experiência dos sentidos ou numa experiência mística interior. Portanto, eles precisavam de viver efetivamente aquele ensino, ou seja, tinham tudo em comum, havia ali uma partilha. Portanto, verdadeiramente, e sobretudo, como nós depois veremos, uma organização prática, houve uma distribuição de tarefas, eles organizaram-se, a equipa aumentou e houve ali um discipulado. Eles mostravam pelo exemplo como é ser cristão. Discipulado, um discípulo é aquele que segue o mestre, que procura ser como mestre. Eles, ao discipular, os discípulos procuravam dar um exemplo e, portanto, e era pelo exemplo, em parte, que eles deviam ensinar pela palavra, mas também como exemplo. Havia uma pertença, uma integração, uma partilha daquele grupo de pessoas, uma igualdade e uma transmissão de saber prático, que nós vemos aqui um exemplo da Igreja Primitiva e que também é um exemplo para nós e para as igrejas hoje. Sim. Nós olharmos para este episódio que estamos aqui a encontrar, todo este processo de discipulado, não é? Que
Começa em Jesus, de Jesus vai para os apóstolos vai para outros que foram se tornando discípulos, e agora, quando estes 120 se reúnem, vemos uma preparação no tempo de espera para receber esse dom do Espírito, mas vemos uma obra do Espírito extraordinária, que é de capacitar os discípulos e de levar as pessoas ao arrependimento. Eles foram inseridos numa nova igreja, numa nova crença. Eles acreditaram em Jesus e aceitaram a sua salvação. Foram batizados. 3.000 pessoas foram juntadas à igreja naquele dia. Mas, ao nós olharmos para estes dados, nós podemos nos perguntar: então porquê é que nos dias de hoje a missão não nos traz os mesmos resultados? Porque é que quando nós numa igreja tentamos fazer algum trabalho missionário ou tentamos pregar o Evangelho, às vezes este é limitado? Qual é o teu parecer sobre este assunto? Quando se fala em missão, como nós vemos no caso de Jesus, aparentemente o resultado foi limitado quando ele subiu ao céu. Ele falou a milhares e aparentemente só 120 se podiam chamar de irmãos naquele episódio. Portanto, nós não devemos estar preocupados com números. Com os resultados. Com números. Portanto, nós precisamos estar preocupados em cumprir a missão. Portanto, isso é que Jesus não prometeu números. Ele entrega uma missão e diz aos discípulos que devem cumprir e diz para ir a todos. Portanto, esse é o nosso alcance e essa é a missão. A nossa missão e a nossa ambição deve ser ir a todos. Portanto, os resultados nós precisamos deixá-los com Deus. E realmente, os resultados que não vemos aqui, realmente, Jesus pode não ter vistos ali, enquanto ele passou para a Terra, resultados enormes, milhares de pessoas, mas a verdade é que, com os discípulos, ainda que de forma imperfeita, procuraram cumprir o mandato de Jesus, nós vemos que milhões, ao longo da história, aceitaram este plano da salvação de Deus, tornaram-se discípulos de Jesus, tornaram-se discipuladores e, portanto, o sucesso foi extraordinário. A Bíblia, este livro sagrado do cristianismo, é o livro mais espalhado no planeta Terra ao longo da história. Não é? E isso mostra o sucesso da missão de Jesus e como a palavra de Deus ainda continua. Sempre que nós nos predispomos, deixamos que Deus nos motive e nos preparamos para a missão, os resultados acabam por acontecer e, sobretudo, se nós estivermos preocupados com a missão e não com o sucesso medido, digamos, em métricas humanas, não é? E numa perspectiva humana. Isso é importante. Discipulado é uma transformação que se pretende, é uma transformação à semelhança de Jesus, uma preparação para a segunda vinda de Jesus. E isso é extremamente importante. Muito bem. Para terminar o episódio de hoje, nós temos que nos recordar que os resultados não dependem de nós. Eles pertencem apenas a Deus. Isso já se passava com Jonas no último episódio e passa-se connosco também hoje. A nós compete-nos o quê? Preparar-nos. Preparar-nos para receber o Espírito e a preparar-nos tendo um relacionamento real e profundo com Deus, preparar-nos conhecendo a sua palavra, as suas profecias e, claro, também compete-nos a nós sair em resposta a este convite do Senhor que nos diz ide. E é este Senhor que nos diz ide por todas as nações, é o mesmo que nos diz que estará conosco até aos confins da terra. Por isso, nós, ao terminar este episódio, convidamos-nos a sair do seu canto e a ir também. A tomar esse tempo e essa oportunidade, como os discípulos tomaram, de partilhar, a sentir-se motivado por este grande amor que o Senhor tem para connosco e a aceitar esse desafio da parte de Deus de partilhar com o seu próximo. E será exatamente essa a temática do próximo episódio, a partilha do Evangelho com aqueles que nos são próximos. Até breve.